como esse domingo nós temos 5 domingos, ou melhor, esse mês nós temos 5 domingos, e para que nós não percamos de vista a ideia da mensagem central de Moisés, nesse bloco de Gênesis 9 até o final de Gênesis capítulo 11, nós então demos continuidade à exposição de Gênesis nesse domingo. E agora nós seguiremos do versículo 10 até o versículo 6 do capítulo 12. Gênesis capítulo 11, versículo 10 até o versículo 6 do capítulo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era de idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes cresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, nós já cantamos ao Senhor, nós já lemos a Tua palavra, Senhor, oramos ao Senhor, e agora nós nos silenciamos para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra pregada, Senhor. Que o Senhor fale conosco, o Teu povo. Purifica, Senhor, nossos ouvidos para ouvirmos a Tua santa palavra. Que o nosso coração, Senhor, como nosso Senhor Jesus Cristo orou, seja purificado pela verdade, e a Tua palavra é a verdade, Senhor. Fortalece a nossa fé, dá-nos graça para amarmos ao Senhor e servirmos ao Senhor de maneira agradável a Ti. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no meio de tanta rebelião, pecado e rebeldia, Deus nunca desistiu da obra de redenção de um povo particularmente seu. E é isso que o Senhor vai continuar a nos mostrar. Nós temos visto desde o início de Gênesis capítulo 3, rebelião. Gênesis capítulo 4, rebelião. Gênesis capítulo 6, rebelião. Gênesis capítulo 11, 10 e 11, rebelião. Mas em todos esses capítulos em que as densas trevas do pecado estão ali presentes,
o Senhor está vez após vez reafirmando a sua graça e o seu propósito em redimir o mundo. E aqui, irmãos, nessa porção que nós lemos de Gênesis, essa verdade é reafirmada e deixada de maneira claríssima, de uma forma muito peculiar e específica, irmãos. Perceba o seguinte, o versículo 10, ele inicia novamente retomando a genealogia de Sem. E nós vimos que que Moisés já falou da genealogia de Sem no capítulo 10. A pergunta então é, por quê? Por que Noé novamente repete a genealogia de Sem aqui no capítulo 11, irmãos? O porquê, queridos? É porque agora Moisés está caminhando para o fim da narrativa da história do mundo e afunilando para a história da redenção tocante à igreja, a um povo que ele abertamente chama para si. Veja, não é que a igreja começou em Abraão, que nós vamos ver aqui agora. Ela já começa desde o primeiro homem que creu na primeira promessa da semente prometida, no Cristo prometido. Ali o primeiro homem já era povo de Deus, igreja do Senhor. Mas aqui de maneira muito peculiar, irmãos, Moisés ele vai saindo da história da humanidade e vai especificando a história da semente santa, da semente prometida, da descendência da mulher que o Senhor havia prometido. Então, irmãos, Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11 é a primeira grande parte de Gênesis que narra exatamente a história do mundo e a origem do mundo. E depois, do capítulo 12 em diante, até o final de Gênesis, a história da semente prometida, a história da igreja do Senhor. Como eu havia mencionado, irmão, no início da exposição, esse livro é dividido por essas duas grandes partes. E agora nós estamos exatamente na transição entre essa primeira parte de Gênesis para a segunda parte. Esse capítulo, então, irmãos, essa porção que nós lemos, ele está dividido da seguinte forma, veja por favor comigo. No capítulo 11, do versículo 10 ao versículo 32, nós temos a descrição da genealogia de Sem até Abrão. No capítulo 12, do versículo 1 ao 3, nós temos o chamado de Abrão e a promessa do Senhor a ele. E depois, do versículo 4 ao versículo 6 do capítulo 12, a resposta de Abrão e a fé dele no Senhor. Eu vou repetir, irmãos, o que o Senhor está querendo nos ensinar aqui? O Senhor está querendo nos ensinar que Ele chama do meio do mundo corrompido uma igreja para si. Do meio do mundo corrompido, Deus chama homens para si, para serem seus, para serem chamados povo seus. Irmãos, como de costume, e normalmente vocês me vêm fazendo isso na exposição de Gênesis, eu preciso argumentar mais uma vez em favor da historicidade de Gênesis. E aqui apelando para um argumento que a genealogia nos traz. E eu digo para vocês, eu espero que essa provavelmente vai ser a última vez que eu vou fazer isso, porque até então é exatamente sobre Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 que os homens atacam, dizendo que aquilo ali não é histórico, que aquilo ali é fábula, que aquilo ali é mentira. E exatamente, irmãos, a narrativa o tempo todo quer nos mostrar que tudo que está acontecendo, desde a criação de Adão até aqui, é histórico e factual. Não é mitológico, não é poético, mas é história. Assim como se eu perguntar a sua história de vida, você vai contar a sua história de vida e eu não vou falar, é uma fábula, é uma história, a sua vida. Assim também o que o Senhor quer nos mostrar é, vocês não estavam lá, mas eu estava. Eu sou o criador e o observador da história. Eu lhes conto como foi a história. E aqui, irmão, nós temos elementos muito claros acerca da historicidade desse texto. Primeira coisa que é interessante, a Escritura faz questão de marcar tempos, irmãos, em tudo isso aqui. A Farxade nasceu, quanto tempo depois do dilúvio? 2 anos. 2 anos depois do dilúvio, a Farxade foi gerada. Veja, a marcação de tempo. E o que é interessante é que em Gênesis capítulo 10, antes da Farxade, o texto nos fala sobre Assur e Elão, filhos de Sem. Em 2 anos, Sem já tinha Assur, Elão e a Farxade. E aqui, irmãos, nós começamos a vislumbrar o pensamento imbecil que alguns têm. Como é que o mundo pode ter sido povoado e repovoado por uma família? Irmãos, Deus é o Senhor da vida. Quem é que garante que distingue uma pessoa que vai gerar um filho ou gêmeos? Ou apenas, depois de ter o parto do primeiro filho, não vai ter o segundo filho? A diferença, por exemplo, entre minha esposa e o irmão dela são de 9 meses. Mal tinha a mãe dela acabado de sair do resguardo, ela já estava concebendo novamente 2 filhos com a diferença de 9 meses. O ponto, irmãos, é novamente a incredulidade do nosso coração. O tempo todo a narrativa do texto bíblico quer mostrar, é histórico, é factual.
tinha. É verdade. Além disso, irmãos, o texto faz questão de mostrar que eles tiveram filhos e filhas. Às vezes a gente vai com a mentalidade do século XXI, essa mentalidade estéril, que quanto menos filho melhor, e aí a gente pensa, não, eles só devem ter 2 filhos. Não, eles tinham muitos filhos e filhas que não eram nem mencionados, não eram nem nomeados ou enumerados. E para completar tudo isso, irmãos, nós temos a longevidade da humanidade. Os homens, eles viviam nitidamente mais tempo. E o que eu quero destacar para vocês é uma coisa que nós já vimos anunciado no capítulo 6 de Gênesis. Quando o Senhor anuncia o juízo do dilúvio, ele fala: o homem não viverá mais de 120 anos. E eu corrigi para os irmãos uma visão equivocada que se tem, de que ali o Senhor estava dizendo que o homem não viveria, em termos individual, mais de 120 anos. Mas ali era, desde aquela declaração até o dilúvio, teria 120 anos. Mas indubitavelmente, irmãos, após o dilúvio, e alguns vão destacar pelo aumento de umidade na atmosfera, os homens saíram de uma vida, de uma longevidade de 800, 900 anos, para, como nós vimos aqui diversas vezes, 200, 250, 220, 180, eles já morriam. E cada vez essa curva de longevidade ela caiu, como consequência do juízo do Senhor. E por isso, irmãos, não é difícil. Veja, se minha sogra em 2 anos gerou 2 filhos, quantos filhos a mulher pode gerar em 120 anos? A terra sendo povoada, e o Senhor abençoando. Ele disse: vão, povoem a terra e eu vos abençoo. Eu vou dar fertilidade a vocês. Por isso, irmãos, eu encerro aqui o argumento em favor da historicidade de Gênesis. É histórico factual. E todo o texto ele aponta e trabalha para chegar nesse tópico. Então, primeiro, irmãos, vamos ver essa primeira seção que nós dividimos do versículo 10 ao versículo 32, a genealogia em si mesma. Nós vimos, queridos, no sermão passado, que há uma diferença entre a genealogia de Sem em Gênesis 10, no capítulo 10, e a genealogia de Sem no capítulo 11. Do versículo 10 ao versículo 17 do capítulo 11, não há nada diferente, é basicamente a mesma coisa. A única diferença que nós temos é o acréscimo das idades. E fulano gerou Cicrano, e Cicrano viveu tantos anos, e depois de tantos anos, fulano morreu, né? E nesse sentido é muito parecida com a genealogia da descendência da mulher em Gênesis capítulo 5. Agora, o que é diferente, e que nós vimos isso no domingo passado, é que na genealogia de Gênesis 10, quando chega em Éber, e ele tem 2 filhos destacados, Joctã e Peleg, a genealogia de Gênesis 10 segue por Joctã e acaba ali, e a genealogia de Gênesis 11, que é que nós estamos lidando agora, segue por Peleg. Então ambos lidam com a genealogia de Éber, só que em Gênesis 10 é por Joctã e em Gênesis 11 é por Peleg. Para ficar claro, irmãos, que é de Peleg, que de Peleg foi que Deus deu continuidade à descendência santa. Perceba uma coisa, irmãos, entre Caim e Sete, Deus continuou a descendência por meio de Sete. Dos filhos de Sete, Lameque, Deus continuou pelo seu filho chamado Noé. Entre os de Noé, Cã, Sem e Jafé, Deus continuou por Sem. Dos filhos de Sem, ele continuou por Arfaxade, e depois por Salã, e depois por Peleg. Perceba, a história ela vai afunilando. Mas tem uma coisa interessante aqui, irmãos. A descendência ela vai continuar até Terá, e depois de Terá, nós vemos que Deus escolheu alguém para dar continuidade. Veja o versículo 26, por favor. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. Terá, ele tem 3 filhos mencionados: Abrão, Naor e Arã. Então Moisés novamente, irmãos, retoma uma divisão de seção. E aí que ele fala aqui no versículo 27. São estas as gerações de Terá. E os irmãos perceberam que essa expressão ela se repete no livro de Gênesis o tempo todo, dividindo o livro de Gênesis. São essas gerações da terra, são essas gerações dos filhos de Cã, são essas gerações dos filhos de Caim, são essas, dividindo Gênesis em gerações. Agora veja, irmãos, o versículo 27 e 32, que é o que nós vamos focar a partir de agora. São estas gerações de Terá. Terá gerou Abrão, e a Naor, e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur de Cadeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. A partir daqui, irmãos,
3 filhos de Terá. E a partir daqui, com mais detalhes, a história passa a ser contada acerca desses personagens. Perceba, até que ele só mencionou pessoas, datas, tempo de vida e filhos e filhas. Agora ele para e a partir de Terá ele passa a contar um pouco mais sobre a história dessa família. E Terá teve Abrão, Naor e Arã. E Arã morreu. E ele vai contando com mais detalhes dessa história. Por quê, irmãos? Porque esses personagens vão ser importantíssimos na história da redenção a partir daqui. A partir daqui nós vamos ver esses personagens aparecendo com muita frequência. O que acontece então, irmãos? Arã era o caçula de Terá e gerou a Ló. Vocês lembram de Ló? A história da mulher de Ló? Aqui ele é aparecido, ele é apresentado. Ele é sobrinho de Abrão. Nós veremos no capítulo 12 que Ló foi morar com Abrão. Por quê? Porque provavelmente é por causa do que aconteceu aqui no versículo 28. Morreu Arã na terra de seu nascimento. Arã morreu, irmãos, antes do seu pai. E deve ser uma dor grandiosíssima um pai enterrar um filho. E talvez, pelos testemunhos, uma das maiores dores que o homem pode sentir, ter que enterrar o seu filho. E Terá enterrou Arã, o seu filho. E foi exatamente isso que Terá fez. E provavelmente a terra por onde ele foi morar, ele a batizou em sua homenagem. Veja o versículo 32. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Mas a vida continuou, irmãos. Mas antes de nós continuarmos aqui sobre a descrição da genealogia, nós precisamos parar para meditar sobre uma coisa aqui, especialmente os jovens. Queridos, os filhos não podem ter certeza se irão viver mais que seus pais. A experiência mostra isso. A Escritura relata um caso desse. Arã viveu menos que seus pais. Muitos irmãos desprezam essa realidade. Isso tem que nos trazer alerta, jovens. Esse tipo de pensamento, não, quando eu ficar com a idade do meu pai, eu me arrependo dos meus pecados. Quando eu se tornar mais velho, eu abandono essa minha vida cheia de pecado. Você não sabe o seu dia de amanhã. O seu último dia pode ser hoje. Quem não garante que ao sair daqui você não vai morrer? E você vai procrastinar ainda o arrependimento com a ideia tola de quando eu tiver a idade dos meus pais, eu me arrependo e me volto para o Senhor. Arã morreu antes dos seus pais. Isso é para nos lembrar de uma coisa, irmãos. Nós não temos controle sobre a vida, jovens. Não construam a sua vida sobre essa premissa. Como o Senhor disse na parábola ao homem sensato no Lucas 12, 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Mas a vida continuou, irmãos. Abrão e Naor constituíram família. Abrão tomou para si uma mulher do seu clã, Sarai, e Naor tomou para si Milca, a sua sobrinha, filha de Arã, que havia morrido. E lá na frente esses personagens também voltarão novamente. Por enquanto, irmãos, Moisés passa a apresentar eles de maneira breve, para então depois discorrer sobre eles posteriormente. E aí, novamente, irmãos, o funil da história vai se afunilando. A história da redenção vai caminhando para um ponto que recai sobre Abrão. Veja, por favor, o versículo 31. Tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Cadeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Irmãos, o versículo 31 faz um resumo do que nós vamos ver no capítulo 12. Você percebe que Moisés faz muito isso e nós acabamos de ver isso hoje de manhã. No capítulo 10, Moisés então fala da história de Babel no capítulo 11, que aconteceu no capítulo 10. No capítulo 1 de Gênesis, ele vai no capítulo 2 e fala sobre o sexto dia, aprofundando, trazendo mais detalhes. Então aqui no versículo 31, Moisés ele faz um resumo da história de Abrão, esse início dela. E no capítulo 12 ele vai especificar e aprofundar o que gerou a saída deles de onde eles estavam. Agora o que deve ser destacado aqui, irmãos, é uma coisa muito importante para nós entendermos posteriormente. É de onde é que eles saem. O texto fala que eles não saem de Ur dos Caldeus. O que era, irmãos, Ur dos Caldeus? Onde era isso? Isso ficava na região da Mesopotâmia, irmãos, onde veio a ser posteriormente a Babilônia. E por que isso aqui é importante, irmãos? Porque isso vai mostrar quem Abrão era. Abram, por favor, Gênesis capítulo 31, versículo 30.
Gênesis capítulo 31, versículo 30. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Sabe quem está falando isso aqui, irmãos? Furtaste os meus deuses. É Labão falando para suas filhas. E de onde Labão era? Labão era da casa de Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Eles faziam parte de uma família idólatra. Ainda, queridos, por favor, Josué, abram por favor Josué, capítulo 24, versículo 2. Josué capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrate e serviram a outros deuses. Ainda, irmãos, Atos, por favor, se puder abrir comigo, Atos capítulo 7, versículo 2 a 3. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Percebe, irmãos, a escritura toda enfatiza esse ponto. Abraão saiu de uma terra idólatra. Ele era, na linguagem comum, um pagão. Irmãos, isso tem profundo significado porque o Senhor quer nos ensinar aqui. Ele foi chamado de Ur dos Caldeus. E ainda, qual é o destino dele? Para onde ele foi? O texto nos diz que ele foi para a terra de Canaã. Opa! Lembra de Canaã que nós vimos em Gênesis capítulo 10? Eles foram para a terra de Canaã, a terra que o Senhor estava lhe dando por possessão. Uma terra igualmente idólatra, cheia de perversão. Essa aqui então, irmãos, é a transição perfeita para Gênesis capítulo 12, para aquilo que nós veremos daqui em diante. Qual é o ensino então dessa genealogia que nós temos até aqui, queridos? O ensino dessa genealogia é: enquanto o mundo vivia saturado de homens ímpios, Deus prodigamente mantinha uns poucos sob a sua obediência, a obediência à sua palavra, a fim de preservar a igreja de destruição. Deus sustenta a igreja, a qual, mesmo que minúscula em número, contudo, é preferida em relação ao mundo. A genealogia, irmão, de Sem chegando até Abraão, é para nos ensinar isso. Deus está preservando o seu povo. Mesmo no meio da rebelião, de tanta impiedade, Deus está preservando o seu povo. Deus está preservando a sua igreja. E então, irmãos, nós chegamos no capítulo 12. Um capítulo importantíssimo para toda a Escritura. Nosso intuito então é introduzirmos a relação do capítulo 12 com o Gênesis capítulo 11 e depois nós voltaremos a esse capítulo para aprofundarmos algumas questões. Mas veja o que acontece do versículo 1 ao versículo 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que nós vimos, irmão, no final do capítulo 11, como eu falei, foi o resumo. E agora Moisés ele vai destrinchar o que estava por trás ali do versículo 31, da saída de Abraão junto com seu pai Terá, da terra idólatra onde eles estavam. Moisés então, irmão, nos apresenta uma coisa. Veja o versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão. Irmão, só essa expressãozinha já é mais um ponto que o Senhor quer nos ensinar aqui. Abraão era um pagão, numa terra idólatra, servia a falsos deuses. Ele saiu da sua terra no capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão. Sabe o que o Senhor está nos mostrando aqui, irmãos? Nós aprendemos uma verdade importantíssima no tocante ao Evangelho. Desde que nós iniciamos o livro de Gênesis, irmãos, essa verdade ela tem se repetido. É que agora eu quero destacar e ressaltar ela. O tempo todo é Deus quem tem a iniciativa para o homem.
O tempo todo é Deus que vai até o homem, quando muitas vezes o homem está fugindo de Deus em rebelião do Senhor. Nunca o homem está indo até Deus, muito pelo contrário, o homem em Gênesis está apenas desprezando Deus. O tempo todo, a imagem que a Escritura traz do homem no livro de Gênesis é desprezo para com o Senhor. E o tempo todo, a imagem que nós temos no livro de Gênesis é Deus graciosamente indo até alguns e iniciando um relacionamento pactual com eles. É o que ele está fazendo exatamente aqui, irmãos. Deus foi até Adão, quando Adão fugia dele. Deus tomou para si Enoque, quando a morte imperava sobre os seus irmãos. Deus foi até Noé e fez um pacto com ele, quando os homens estavam em profunda impiedade, desprezando a Deus. Deus vem até Abrão e inicia um relacionamento pactual com Abrão, quando Abrão era um idólatra. Quando Abrão era um idólatra. Abrão nada tinha feito, irmãos. Abrão nada merecia para ter um relacionamento pactual com Deus Javé. Ele adorava os falsos deuses, mas Deus vai até Abrão. Se Abrão não tivesse ido, se Deus não tivesse ido até Abrão, Abrão nunca teria ido até Deus. Abrão teria continuado com seus falsos deuses. É exatamente isso, irmãos, que o Senhor faz conosco, com o seu povo. Essa é a marca do verdadeiro evangelho. A verdadeira religião, o verdadeiro evangelho não é o homem tentando se reconectar com Deus com suas próprias obras ou filosofias ou ideias. Não é. É Deus indo até o homem. Se Deus não viesse até nós, irmãos, nós nunca iríamos até Deus. É inconcebível alguém achar que como é que pode isso? Deus escolheu alguns e não escolher outros. Irmãos, se Deus não nos escolhesse, nós nunca escolheríamos a Deus. Abraão nunca escolheria a Deus Javé, nunca clamaria: Senhor, entre em pacto comigo. O tempo todo a Escritura enfatizando. Deus foi até Abraão e disse: Abraão. Deus vem até nós e diz: Rogério, Dulce, Valker e Valdo, vem. Do contrário, nós nunca iríamos até Deus, irmãos. Essa é uma verdade importantíssima que o Senhor quer nos mostrar. Como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 em diante: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus foi, e não o homem que foi até Deus. Por isso, irmãos, é certeza a falsidade de toda e qualquer religião, de toda e qualquer pretensa teologia que coloque o homem como centro, que coloque o homem como ser agente e ativo, quando a Escritura enfatiza o tempo todo que é Deus com sua soberana graça que vem e arrebata o homem, que vai até Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra. A ideia fundamental aqui, irmãos, não é que Abraão tem que fazer algo para Deus, mas é o que Deus fará para Abraão. Deus fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te farei uma grande nação, que eu te abençoarei, que por meio de ti eu abençoarei todas as outras nações. A ênfase que o Senhor quer nos dar aqui não é o que Abraão pode fazer para Deus, porque ele não poderia fazer nada, ele era um pagão idólatra, mas é o que Deus vai fazer por Abraão, em Abraão e através de Abraão. E o mesmo padrão continua, irmãos. Não é tanto que nós podemos fazer, Deus não precisa de nós, mas é o que Deus quer fazer e vai fazer em nós e através de nós, a sua igreja. E nisso então, irmãos, Deus mostra duas coisas para Abraão na sua fala. Primeiro, nós temos aqui as ordenanças e as promessas. Presta atenção, irmãos, ordenanças e promessas, a mesma estrutura de um pacto, e isso vai ficar claro posteriormente nos capítulos seguintes de Gênesis. Mas Deus vem até Abraão com ordenanças e com promessas. As ordenanças em resumo é: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Sai e vai. Duas ordenanças que na verdade têm o mesmo sentido, né? Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. As promessas são três: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome.
Depois, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por último, em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Irmãos, antes de nós destrincharmos essas ordenanças, essas promessas, nós precisamos parar e perceber uma coisa aqui que o Senhor está fazendo por meio de Moisés, na sua revelação. Perceba que comumente, irmãos, sempre, eu posso usar essa palavra com tranquilidade, sempre Deus atrela as suas ordenanças às promessas. Sempre as promessas vêm acompanhadas de ordenanças, e as ordenanças vêm acompanhadas de promessas. Uma está inseparável da outra, irmãos. Por que Deus faz isso, irmãos? As promessas sempre vêm ao lado das ordenanças em nosso relacionamento pactual com Deus, para que nós não sucumbamos sobre o peso da ordenança, sobre o peso da lei, e nem desanimemos em nosso dever. É da natureza do pacto, ordenanças e promessas lado a lado, um junto do outro. As promessas de Deus, irmãos, são para dar força para nós obedecermos às ordenanças e para nos dar motivação de fazê-lo. É por isso que sempre quando Deus entrega a lei ao seu povo, Ele traz promessas. É por isso que Ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, vá, eu prometo que eu vou te abençoar. Vá, eu farei de ti uma grande nação. Saia, eu te prometo, eu ordeno, cria promessas e ordenanças. A fé, irmãos, não pode prevalecer se não estiver alicerçada em promessas. E é por isso que Deus nos dá promessas, para que sobre elas nós coloquemos a nossa fé. Nós não colocamos a nossa fé em cima das ordenanças, nós colocamos a nossa fé em cima das promessas de Deus, em cima de Cristo, que é aquele que Ele tem prometido, que Ele prometeu na Escritura. E nós só podemos obedecer, irmãos, se for pela fé. A fé está amparada nas promessas, e nós podemos obedecer a lei e as ordenanças se for pela fé. Por isso, irmãos, promessas são inseparáveis e indissociáveis das ordenanças da lei do Senhor. Agora perceba algo que já foi pontuado, irmãos. Quem que Deus chamou? A quem foi que Deus chamou? Deus chamou Abrão, que veio de Ur dos Caldeus, um idólatra, um pagão, alguém que estava nem aí para Deus. Ele poderia ter sido descendente de Sem, poderia ter ouvido falar de um Deus que derramou um dilúvio, mas agora ele se curvava perante outros deuses. Deus não chama, irmãos, ninguém justo. Paulo usa exatamente esse argumento para ressaltar a justificação pela fé. Abrão era incircunciso quando Deus chamou para ter um relacionamento pactual com ele. Nenhuma qualidade racial, ética, intelectual, moral estava em Abrão quando ele foi chamado. Abrão não tinha feito nada para Deus ir até ele e falar: vem, sai da tua terra e vem para a terra que eu vou te mostrar. Alguém pode objetar: ah, mas Abrão era um semita, e Deus nos capítulos anteriores mostrou que seria pela descendência de Sem que ele operaria a redenção. Ok, é exatamente isso que nós temos visto aqui enfatizado. Mas eu pergunto, por que Sem e não Jafé? Dos semitas, por que Peleg e não Joctã? Dos filhos de Terá, por que Abrão e não Naor? Por quê? Para que fique claro uma coisa, irmãos: a graça livre e soberana do Senhor atuando em quem Ele quer. Não havia nada em Abrão que o fizesse digno de ser chamado, mas o Senhor assim o faz. Quem era Abrão? Gentil, pagão e idólatra. E agora eu pergunto, crente, quem éramos nós quando o Senhor nos chamou? Quem era você, crente, quando o Senhor te chamou? Quando nos deparamos com isso, irmãos, respondamos então uma pergunta: que espaço há para o orgulho em nosso coração? Quando nós paramos para considerar o que nós éramos e quem nós éramos antes de Cristo nos salvar, a pergunta é: que espaço há para o orgulho em nosso coração? Quando nós nos consideramos alguma coisa ou superiores aos outros, como se houvesse algo em nós mesmos. Irmãos, orgulho é um dos pecados que menos deveria estar no meio da igreja do Senhor, mas infelizmente é um dos pecados que mais está no nosso coração. Orgulho.
nós somos cheios de nós mesmos e nos achamos superiores aos outros. Agora eu também pergunto: quem é você que não tem Cristo? Quem é você que não se entregou ainda ao Senhor? Às vezes alguns homens podem pensar: eu tenho pecado demais. Cristo, Ele não pode alcançar um pecador como eu. Cristo, Ele não me quer como objeto da sua obra, da sua graça. Eu sei que Ele morreu pelos pecadores, mas por um pecador como eu, Ele jamais morreria. Algumas pessoas podem se enganar, fazendo uma má compreensão de quem Cristo é. Tem esse consolo, tem esse encorajamento de ir até Cristo. Quem era Abraão? Idólatra. Quem é você? Pastor, mas o Senhor não sabe como foi minha vida. Quem é você diante do que Cristo é? Ele chamou Abraão. Ele chama você nessa noite. O crente da antiga aliança, que é evocado na nova aliança como patriarca da fé, era antes de ser chamado idólatra e pagão e recebeu um chamado para a salvação do Senhor. O Senhor chamou, irmãos, um dos inimigos mais odiosos da igreja no primeiro século, Saulo, que matava a igreja, que perseguia a igreja, era temido em toda a Ásia Menor pelos crentes. E o Senhor chamou a esse, o maior inimigo da igreja no primeiro século. E este mesmo, no 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz: fiel é esta palavra e digna de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, o principal. Se você tem fugido de se entregar a Cristo com a ideia de que eu sou pecador demais, Cristo não pode me perdoar, coloque para longe esse pensamento satânico. E veja o que o Senhor está fazendo com Abraão. Ele chama Abraão. Ele também chama você. Portanto, olhando para o que ele fez com Abraão, não diga que Cristo não pode salvar um pecador como você. Ele criou o mundo do nada. Ele pode salvar um pecador como você. Não diga, Ele não pode me salvar. Ele disse: eu chamei Abraão. Há mais graça em Cristo, irmãos, do que pecado em você. Há mais graça em Cristo do que pecado em você. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso hoje, pela pregação do Evangelho, o Senhor te chama como Ele chamou Abraão. Se você não crê em Cristo, creia nele, confie nele para a sua salvação. Ele pode te salvar. Ele tem poder para te salvar. Agora, queridos, especificamente vejamos as ordenanças, quando o Senhor fala no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, como nós vimos, nós temos aqui duas ordenanças. O interessante é que essa expressão vai, sai, aparece duas vezes no texto, e a palavra terra aparece 7 vezes no texto. Então, essas palavras elas têm importância aqui no texto. Vai para a terra que eu te mostrarei. Para a terra, para a terra, para a terra. As duas ordenanças, irmãos, são postas para que a resposta de Abraão evidencie a sua fé. As duas ordenanças elas são nesse sentido. Ao sair da terra, Abraão ele deixa o conhecido para ir ao desconhecido. Ele deixa o que era confortável para ir o que seria desconfortável. Para a terra que eu te mostrarei. Ele não disse: Abraão, sai para a terra tal. Ele depois fala para Abraão para a terra para a qual ele ia. Mas ele chega para Abraão e fala: sai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia nem para onde ele ia. Por que o Senhor faz essa forma, irmãos? Para que o passo de Abraão, o movimento no sentido de obedecer, seja exatamente a evidência da fé de Abraão. Ele creu no que Deus havia prometido. Essa estrutura, irmãos, ensina-nos que nós devemos viver dependendo constantemente da orientação do Senhor e temos os olhos voltados para Ele. Calvino, comentando esse texto, ele diz: esta é a genuína prova de nossa obediência, quando não somos sábios aos nossos próprios olhos, mas nos entregamos totalmente ao Senhor. Ele disse: sai. Mas para onde eu vou, Senhor? Sai, eu vou lhe mostrar. Caminho, confiando nas minhas promessas. As ordenanças, irmãos, apontam para Cristo. Essas ordenanças que nós temos aqui entregues a Abraão aponta para Cristo. Como? Assim como Abraão recebeu um chamado de Deus para sair da casa do seu pai, para ir peregrinar numa terra estranha, assim também
Cristo recebeu um chamado de Deus Pai para sair da morada da eternidade com Deus Pai e vir para a terra que Ele está mostrando, peregrinar uma terra estranha, a fim de conquistar essa terra para o seu povo. Essas ordenanças, irmãos, apontam para Cristo. Em sua obediência à ordenança, Abraão aponta para Cristo porque ele obedeceu voluntariamente a tudo que voluntariamente lhe fora proposto pelo Pai. Ele creu naquilo que o Pai propôs, como Cristo, enquanto mediador e redentor, precisava crer em tudo que o Pai apontou para ele, para ser nosso perfeito substituto e perfeito mediador. A terra para a qual, irmãos, Deus iria mostrar para Abraão era a terra de Canaã, é o que o texto deixa claro posteriormente. E ela possui um papel tipológico, irmãos. Essa terra, e aqui eu preciso deixar claro isso, irmãos, essa terra ela não tinha um fim em si mesmo. Em momento algum, a Escritura quer que nós pensemos que o propósito da promessa do Senhor era uma terra física em si mesma, como se fosse simplesmente uma terra na Palestina, como se tivéssemos que esperar que os judeus étnicos tenham alguma coisa fixa na eternidade. Irmãos, tal promessa aponta para a promessa que Deus nos faz de uma terra, a nossa Canaã, os novos céus e a nova terra. Os novos céus e a nova terra. Veremos logo mais, irmãos, o que é que Abraão realmente esperava. Nós veremos que quando nós formos ver o que o Novo Testamento fala sobre o que Abraão realmente esperava, ele não esperava uma terra aqui, ele esperava algo muito maior e muito mais glorioso. Agora vejamos as bênçãos, irmãos. Versículo 2 a 3, ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, essas promessas, elas possuem três características especialmente. A primeira envolve uma descendência, a segunda, uma terra, e a terceira, um meio de bênção às demais famílias da terra. Três aspectos que essa promessa nos traz. Ele fala: de ti farei uma grande nação. E essa promessa, irmão, mencionada, já exigiria fé de Abraão. Lembra de uma informação que o texto acabou de falar para a gente no capítulo 11? Sarai era estéril. Quando Sarai era estéril, Deus se volta para Abraão e fala: de ti eu vou fazer uma grande nação. Mas, Senhor, minha esposa é estéril. De ti eu farei uma grande nação. Essa promessa que Deus fazia para Abraão era para que ele colocasse a fé dele em exercício. Depois, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, sendo uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Exatamente, irmãos, como nós vimos hoje pela manhã, em contraste com Babel. Esses homens buscavam a glória para o seu próprio nome, e aqui Deus está dando glória para o nome de Abraão. E realmente, irmãos, é uma coisa gloriosa ter o nome do Redentor atrelado do seu nome. Mateus capítulo 1, por favor. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O nome de Abraão foi engrandecido. Ao nome do Redentor estava atrelado o nome de Abraão. Essa genealogia que nós vemos aqui, caminhando de Sem até Abraão, ela vai continuar e vai chegar aqui, em Jesus Cristo. A bênção, irmãos, é sinal do favor do Senhor sobre um homem. E ele repete isso 5 vezes: eu te abençoarei, eu te abençoarei, eu te abençoarei, eu te abençoarei. E depois, irmãos, em ti serão benditas todas as nações da terra. E aqui permita-me, então, para resumir, citar a paráfrase que Calvino faz nesse texto, quando ele diz: a minha graça não residirá em ti, de modo que somente tu a desfrutes, mas ela fluirá abundantemente a todas as nações. Portanto, eu agora de tal modo a deposito em ti, para que ela encha o mundo inteiro. Por meio de ti, você será um meio pelo qual eu abençoarei as nações. Promessa, irmãos, de descendência, promessa de terra, promessa de bênção. Sabe aquele livro de Gênesis estruturado posteriormente, irmãos? Abra, por favor, Gênesis capítulo 21.
versículo 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão. Gênesis apresenta o início do cumprimento dessa promessa. Ainda, Gênesis capítulo 23, versículo 1 ao 20, Deus prometeu terra a Abraão. E ali em Gênesis capítulo 23, Sara morre e ele compra uma sepultura naquela terra, comprando um terreno na terra de Canaã. O início da promessa da terra sendo entregue a ele. E depois ele diz: de ti eu abençoarei todas as nações. E um descendente de Abraão, José, foi o meio pelo qual várias nações espalhadas pela terra foi abençoada. Todos esses cumprimentos, irmãos, são início de um cumprimento muito mais glorioso e maior. E por que eu falo em termos de início de cumprimento, irmãos? Porque o cumprimento final está em Cristo. Ele prometeu um descendente a Abraão, não foi? Gálatas capítulo 3, por favor, irmãos. Gálatas capítulo 3. Versículo 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo o mundo. No capítulo 3, irmãos, Paulo havia comentado em favor do seguinte: quando Deus prometeu que abençoaria e lhe daria um descendente, ele não fala os seus descendentes, mas ele fala do descendente, que é Cristo. Ainda, irmãos, Cristo veio e deu a terra para o seu povo, todo mundo, novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e versículo 2. E vi descendo a nova Jerusalém, e foram feitos novos céus e nova terra. Como? Por quem? Quem tomou posse dessa terra e deu ao seu povo? Cristo. E por último, por meio dele, por meio de Cristo, descendente de Abraão, as nações das famílias da terra foram abençoadas. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Povos de todas as línguas e nações estavam ali diante do Cordeiro, na revelação que João teve. Todos os que creem, irmãos, não importa a qual família pertençam, serão abençoados nele, em Cristo. É aqui em Abraão, irmãos, que três aspectos da obra de Cristo, três aspectos da redenção são colocados entre nós. Um descendente que nos salvaria, uma bênção sobre o seu povo e uma terra na qual nós habitaríamos eternamente. O descendente de Cristo. A bênção é a obra de Cristo para o seu povo. A terra são os novos céus e a nova terra que Deus prometeu. É para apontar, é para Cristo que as promessas apontavam, irmãos. Ele é a joia de todas as promessas na Escritura Sagrada, como o apóstolo Paulo fala que em Cristo nós temos o sim e o amém. Traz promessas, irmãos, não foram para que eu chegasse para você e dissesse o seguinte: eu declaro que Deus está te dando uma casa própria. Deus prometeu terra para Abraão, Ele está prometendo uma terra para você nessa noite. Não foi para isso que o Senhor pôs essas promessas aqui, mas foi para apontar para uma coisa muito maior e mais gloriosa, para a terra que o Senhor tem prometido para o seu povo. Elas não foram, irmãos, para serem colocadas aqui, mas para olharmos para lá, para além. E por último, irmãos, na narrativa, veja por favor, versículo 4 ao versículo 6, especialmente dois verbos. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Versículo 6. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Irmãos, sabe o que é interessante que Gênesis também nos mostrou? Em nenhuma ocasião, quando Deus entra em relacionamento com os homens, é descrito a fala desses homens. Por exemplo, quando Deus entrou em pacto com Noé e se manifestou com Noé em maneira graciosa, nós não temos uma única palavra de Noé. A primeira vez que a voz de Noé vai ser escutada vai ser quando ele amaldiçoa o seu filho Cã e abençoa os seus filhos Sem e Jafé. A mesma coisa acontece aqui. Não há uma palavra de Abrão, mas a sua atitude fala muita coisa. O que é que ele fez, irmãos?
O Senhor ordenou: sai e vai. Em seguida o texto mostra: e Abraão partiu, e Abraão foi, atravessou o limite da fronteira para onde o Senhor havia dito, irmãos. Queridos, o que é que o Senhor está nos ensinando aqui? A fé sempre leva à obediência. A fé sempre leva à obediência. E tal movimento, irmãos, aponta exatamente para a fé. Se o Senhor falasse para Abraão: Abraão, sai dessa terra e eu te prometo tal coisa. Aí ele fala assim: Senhor, eu creio no Senhor. E não saísse de onde ele está, que tipo de fé é essa? Eu disse que eu creio na promessa do Senhor, mas eu não faço nada. É da natureza da fé, irmãos, a obediência ao que o Senhor tem posto. Deus prometeu e ordenou. Abraão confiou e obedeceu, mesmo sem saber e sem ver. E esse mesmo padrão se repete com Rebeca, irmãos. Lembra Rebeca, a esposa de Isaac, filho de Abraão? Quando ele fala, manda o seu servo ir pegar uma esposa para Isaac na casa da sua família, ele diz: meu servo, a esposa de Isaac tem de vir, mas ele não pode voltar. Já para pensar por que ele fala isso? Por que ela tem de vir e não ele voltar para lá? Porque ela precisava ter o mesmo movimento de fé. Eu vou pelo que eu escuto, eu vou pelo que tenho prometido. Esse Senhor Isaac é glorioso, eu vou para ele. O mesmo movimento de fé Rebeca precisava ter. Quando nós lemos Ruth, irmãos, por favor, abra lá em Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler agora um texto que, curiosamente, muitas pessoas usam em casamento, em festa de casamento, só que o texto está falando de uma sogra, de uma nora para uma sogra. Não é de um marido para uma mulher, não. É de uma nora para uma sogra. Ruth, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morares, morarei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de tal modo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. O mesmo movimento, Ruth no meio dos pagãos, dos idólatras, movimentando-se até a terra de Israel. O mesmo movimento que aponta para a fé. Abraão, irmãos, ao obedecer, evidenciou a sua fé, conforme Tiago fala no capítulo 2. A fé, ela leva à obediência. E o que é que Abraão buscava, irmãos? Abra, por favor, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10. E aqui, irmãos, vai ficar claro. Esse texto ele se inicia todo e qualquer engano dos que acham que Deus estava prometendo uma terra física para os judeus. E que nós ainda hoje precisamos lutar por uma terra física para os judeus, ou que na eternidade os judeus vão ter uma terra física. O tempo todo o propósito não era uma terra física, mas como todo o Antigo Testamento, era usar coisas triviais, coisas terrenas para apontar para algo muito mais glorioso. E é exatamente isso que o texto vai nos mostrar. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sabe o que Abraão esperava, irmãos? Quando o Senhor prometeu, ele olhou para isso. Ele olhou para a cidade que Deus edificava, e não para a cidade aqui nesse mundo. Quem vive buscando essa cidade, irmãos, a cidade que Deus edificou, a cidade que Deus tem prometido por meio do Evangelho, não vive para cá, vive aqui olhando para lá.
olhando para a cidade que Deus tem prometido. Queridos, não é a fé em Noé que nos salva, em Abraão que nos salva, ou simplesmente sermos como Abraão, mas é crermos naquele que Abraão creu. É esse que salva. Aquele em que Abraão creu, é esse que salva. Abra, por favor, João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 39. Veja o que o Senhor fala. Então eles responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Veja por favor o versículo 53 agora. Versículo 53, mesmo capítulo. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, porque os profetas morreram. Por que, pois, te fazes ser? Aí veja por favor o versículo 56 a 58. O Senhor falando: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, aos judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe para quem Abraão estava olhando, irmãos? Para Cristo, o descendente que Deus havia prometido para Eva, foi novamente prometido para Abraão, e vai ser novamente prometido para Davi, até chegar naquele que redimiria o mundo. O Senhor está falando: Abraão ansiava o meu dia, ele viu o meu dia, porque eu sou. Nós sermos como Abraão, irmãos, que nos salva, mas em colocarmos a fé no mesmo local, no mesmo objeto, na mesma pessoa que Abraão pôs, em Cristo. Por isso ele é o pai da fé. Não é porque Noé fez, mas pelo objeto que ele teve da sua fé, que foi Cristo. Hoje, querido, você é chamado a crer nesse mesmo Deus, nesse mesmo descendente. Deus disse a Abraão por revelação: sai logo da tua terra. Deus agora te fala pela pregação da palavra, dizendo: sai logo dessa terra que você habita, chamada pecado e morte, a terra do teu pai Adão, e vem para a terra que eu te mostrarei, a nova Jerusalém. Se você ainda não saiu, saia. Se você não saiu da terra do teu pai Adão, pecado e morte, venha para a terra que ele está mostrando, a nova Jerusalém. E você, crente, caminhe pela fé, não por vista. Nós ainda não vemos essa terra, nós ainda não vimos nova Jerusalém, mas o Senhor nos prometeu. Cabe-nos crer na sua promessa e obedecermos às suas ordenanças e caminharmos pela fé do descendente que ele já trouxe e proveu para o seu povo, Cristo. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa verdade preciosa que o Senhor nos traz na sua palavra. Mesmo no meio do mundo